Tá. Então, nós vamos iniciar agora a nossa aula de ciências. Nós vamos introduzir um conteúdo novo, que já vai ser do terceiro bimestre, né? E nós vamos usar os slides, tá? Nós não vamos usar a apostila nem o caderno por enquanto. Esses slides, tanto da aula de geografia que eu fiz nessa semana e o de ciências, eu vou estar postando no grupo para vocês imprimirem em tamanho reduzido e colarem nos cadernos, tá, gente? Porque tem informações importantes nesses slides e seria então interessante vocês terem no caderno para consultar na hora de fazer uma atividade, ok? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. O slide. Então, eu tenho aqui, nós vamos falar então sobre os recursos naturais. E aí eu quero que vocês observem algumas figuras que tem aqui, nesses slides. E vocês vão me dizer... Só um pouquinho, deixa eu só abrir aqui. Minha parte. Ok. Então, eu vou compartilhar com vocês esses slides. E eu quero que vocês observem nessas imagens que vão aparecer quais são os elementos vivos que existem nessas imagens. Quais são os elementos não vivos, mas que são fundamentais para a vida dos seres vivos que estão nas fotos. Então, nós temos aqui, nesse primeiro slide, quais são os seres vivos que existem nessas imagens? Tartaruga. Tartaruga, capivara, capivara, um ganso, ser humano, né? Uma menina. E quais são os elementos que não são vivos, mas que são fundamentais para a vida dos seres vivos da tartaruga aqui, por exemplo? Quais são os elementos que estão nessas fotos que é fundamental para a vida da tartaruga? No caso aqui, a água, né? Isso, a água para a tartaruga. E para as capivaras? O ar livre. O gramado, o que mais que a capivara vai precisar? O ar livre. água para ela tomar banho. A água para ela poder beber, né? Então, esses são elementos não vivos que ela precisa, né? E as galinhas? Ela precisa de minhoca. Minhoca é viva. No caso, como alimentos, né? E no caso dessa menina, para ela poder fazer... Precisa de milho. Água. Ar, água e o sabão, no caso, né? Aqui nós temos outras imagens. Eu tenho aqui, no caso, um cavalo numa fazenda. Quais são os elementos vivos que nós temos aqui? Os vivos é o cavalo. Aquelas galinhas lá de trás. As galinhas, os cavalos. O que mais? Só galinha e cavalo que tem seres vivos A aqui? árvore. Plantas, né? Vamos colocar as plantas no geral? Tem mais alguns seres vivos? Igual o ser humano que dá para ver lá embaixo. Lá atrás. Isso, seres humanos que dá para ver aqui também nessa segunda foto, né? Nós temos duas meninas aqui plantando uma árvore. Então, tudo isso que nós vimos, o solo, né? As galinhas também, todos os animais terrestres precisam do solo, os animais aquáticos precisam da água. Todos os animais, então, todos os animais não, o solo, o ar e a água, eles são componentes que são essenciais à vida dos seres vivos. E esses componentes a gente chama de recursos naturais.
Não existiria vida no planeta se a gente não tivesse esses recursos, se não tivesse o solo, se não tivesse o ar, se não tivesse a água, se não tivesse as plantas, que são, no caso já são os seres vivos, né? Se não tivesse a luz do sol, tudo isso são recursos, né? Que naturais, que a própria natureza nos oferece e que são essenciais para a nossa vida. E esses elementos aqui, vocês conhecem? O que é isso aqui? Ó? Quem consegue identificar? Pedras. Pedras, rochas. Né? E essa segunda imagem Madeira. aqui, ó, não são as árvores, tá? Mas Madeira. Matado. Madeira, muito bem, alguém falou madeira. Madeira. Essa aqui, alguém sabe o que é isso, esse elemento? Tinta. Hã? Tinta. Açaí. Tinta ou urucu. Tinta? Urucum? Não, não é urucum, nem tinta. Qual o Brasil? Guilherme, Café. Sei. Qual o Brasil? Café, pamonha, aberto. manteiga, cachorro quente. Esse elemento aqui, ele é o petróleo. Não dá para identificar muito aqui, né? Eles estão fazendo algum tempo. né? Parece tinta. Por quê? Porque ele é um... De Ele é preto, né? É uma substância preta, na cor preta, meio oleosa. Então, esses outros elementos... Tá, vamos fechar então os áudios agora, porque está tendo muita interferência. Todos fechando os áudios. Ok. Então, esses elementos, né? Eles também são encontrados na natureza, também são retirados da natureza para a gente estar utilizando com várias utilidades, né, para o nosso dia a dia. Como plástico, no caso do petróleo, por exemplo, ele é uma mistura, uma substância, né, oleosa, que ela é extraída do fundo do mar ou da terra, e ela é a base, ele é usado como base para a fabricação de produtos de plástico, como o plástico, a gasolina, o asfalto, tudo isso tem como base o petróleo na sua composição, né? Então, vamos continuar aqui. E são produtos que nós também retiramos da natureza. Então, tudo que a gente retira da natureza é chamado, então, de recursos naturais. Os recursos naturais são elementos retirados da natureza para suprir as necessidades dos seres vivos. Eles são úteis no dia a dia, porque eles fornecem alimento. Então, nós vemos lá que tem os vegetais, né, que a gente retira da natureza para nossa alimentação. Os animais que nós utilizamos tanto na alimentação, como o frango, o peixe, o porco, né? Tudo isso nós utilizamos tanto na alimentação quanto também para o transporte. O cavalo ele é usado no transporte, no lazer. Então, tudo que a gente utiliza no dia a dia, elementos que são utilizados, que nos fornecem, né, alimento, energia, ou garante esse desenvolvimento da sociedade e das atividades exercidas pelo homem no seu dia a dia, no seu cotidiano, ele é considerado, então, recursos naturais. Então, como que a gente pode classificar esses recursos naturais? Eles podem ser classificados em recursos biológicos. Oi? Onde é que você está? Eu estou a gente está explicando conteúdo de ciências, só pelo slide. Professora, depois você manda isso no grupo? Sim, eu avisei no comecinho da aula que eu ia mandar no grupo tanto esse slide quanto o slide de geografia que nós utilizamos também, né, na aula. E aí eu vou estar mandando para vocês hoje, para vocês estarem imprimindo e colando nos cadernos. Imprimir num tamanho reduzido e colar nos cadernos, tá bom? Então, os recursos naturais, eles podem ser tanto biológicos,
que são os recursos vegetais, que são as plantas, né? Animais e as florestas, que a gente retira também dessas florestas, que acabam entrando nesses vegetais também. Os recursos hídricos está relacionado à água, né? São os lagos, os rios, os mares e os oceanos. Recursos minerais, que são os minérios, as rochas. Esses minérios, assim, o ouro, a prata, a rocha, a areia, a argila, o carvão. Tudo isso são recursos minerais. E os recursos naturais também podem ser energéticos, que é a luz do sol, que traz energia, que a gente produz energia, né? A luz solar, o vento, a água. A luz solar, no caso, a gente pode produzir energia solar. O vento, a gente tem a produção de energia através do vento, que é a energia eólica. E a água, as hidrelétricas, que fornecem a energia que nós utilizamos aqui normalmente, que é a mais utilizada aqui no Brasil, né? Esses recursos naturais, eles podem ser classificados de duas formas. Existem na natureza, mas eles não estão sempre disponíveis. Existem recursos que são renováveis, ou seja, que existem em abundância e se renovam na natureza, não se esgotam com facilidade, né? E eles são chamados, então, de recursos naturais renováveis. Oi? Aquilo do lado daquele negócio de energia. Aquele cheio de Isso fio, aqui? assim. Isso são placas de energia solar. Placa solar? Isso. Ela absorve a meu pai luz do colocou. sol. Meu pai colocou Então, aqui em casa. ela absorve a luz do sol e transforma em energia para sua casa, para você utilizar no chuveiro, tomando banho quente, ligando um liquidificador, ligando o ar-condicionado, acendendo as lâmpadas da sua casa. Né? As hidroelétricas que fornecem as energias através, né, também da água de rios e mares, a luz solar, no caso, né? E a energia. Então, aqui, ó, exemplos de recursos renováveis. A luz solar, os vegetais, o vento, são todos exemplos, então, de energia, de recursos naturais que são renováveis. Porque eles estão se renovando constantemente na natureza. Já existem outros tipos de recursos naturais que eles não se renovam na natureza. Que eles têm uma determinada quantidade e ou eles demoram muito tempo para se renovar, né? E eles são considerados, então, como recursos naturais não renováveis. Eles não se renovam em um espaço curto de tempo, né? Que vai conseguir suprir as necessidades do ser humano. E a utilização, então, inconsciente desses recursos, né? Pode levar ao esgotamento, fazendo com que eles deixem de existir. Quais são esses tipos de recursos naturais que são não renováveis? São os recursos minerais, que é o ouro, a prata, o estanho, né? Esse tipo de minerais. E os recursos que são chamados de energéticos também, como o carvão, o petróleo e o gás natural. Então, esses recursos, eles podem chegar um momento que nós vamos ficar sem, porque utilizamos em grande quantidade, sem se preocupar com o tempo que ele demora para se renovar na natureza. Yuri, está prestando atenção? Presta atenção aqui, porque esse aqui é o conteúdo das aulas programadas de vocês. Então, eu vou estar enviando para vocês esse compartilhamento de tela, esses slides, né? Vou estar mandando no grupo assim que finalizar a aula. E aí, para vocês imprimirem e colarem no caderno, tá? Vocês entenderam o que são esses recursos naturais? O que são esses recursos naturais? Da onde que a gente retira esses recursos naturais? Da natureza. Exatamente, a gente retira da natureza, né?
E quais são esses recursos que são retirados da natureza? Água, madeira, Ervas, minérios, algumas coisas. Petróleo. alimento. Os vegetais, os animais, a água, o solo que a gente utiliza, né? Tudo que a gente faz, tudo que a gente Verduras. toma é de origem da natureza. Tudo. Exatamente. Tudo vem da natureza, né? Tanto de ordem vegetal, inclusive as coisas que são industrializadas. Papel. Oi? Pode repetir, O Regiane, por livro favor? aqui é papel. O teclado do computador é plástico. Aí no computador tá de luz LED, que é o quê? É vidro. Exatamente. Tudo que a gente produz pode ser, você pode olhar ali e achar que não veio da natureza, veio da indústria, mas a indústria utiliza a matéria-prima retirada da natureza. Então, para fazer o plástico, tem como base o petróleo, né? Oi? Tipo essa borracha que é simples, mas é feita da natureza. Exatamente, ela é retirada do látex, né? Da natureza. A coisa mais tecnológica do mundo. Esse mouse, por exemplo, é da natureza. Porque ele é feito de plástico e o plástico é feito de petróleo, que é retirado da natureza. Então, tudo que a gente tem alguma coisa que foi feita a partir de algo que foi extraído da natureza. Então, a natureza, ela que nos fornece tudo que a gente precisa para a nossa sobrevivência, né? Para o nosso lazer, para nossa mais simples nosso até a coisa mais bem-estar. tecnológica. Exatamente, do mais simples ao mais tecnológico. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala, Tiago, só abrir o áudio, tá liberado. Ô, prof, Oi. recursos naturais são aqueles recursos que vêm da natureza, tipo o sol, a água, os animais. O sol não Isso, vem da tudo natureza, isso. o sol vem da galáxia. Eu queria te fazer uma pergunta, pro. Você sabe o rap da semana retrasada? Aham. Você, na quarta-feira, disse que ia corrigir ele de ciências. Sim, nós vamos fazer a correção Ah, sobre os sistemas, né? aham. Então, vocês conseguiram entender que esses recursos podem ser renováveis ou não. Eles podem se renovar rapidamente na natureza, fazendo com que nunca venha acabar nem tanto, né? Mas que ele não se acaba com facilidade. Inclusive, o petróleo, por exemplo, é algo que gera guerras entre nações, né? Porque é algo que é valioso, que tem pouca quantidade no planeta, e ele gera muitos conflitos. A água é um dos próximos recursos naturais, né, que está acabando, a gente tem que estar cuidando, não tá desperdiçando. Por quê? Porque vai ser o próximo problema que nós teremos devido ao crescimento da população. E aí nós vamos ter problema com a quantidade de água, que não será suficiente para todos, então vai encarecer esse custo dessa água. Então, por mais que exista em abundância no planeta esses recursos naturais, alguns existem em abundância e outros existem em menor quantidade, nós precisamos usar conscientemente, né? E aí, para poder realizar, pode falar. Tipo as pessoas que usam diamante para fazer anel, por exemplo. Qual é a necessidade? Um minério tão raro só para fazer isso? É que, na verdade, ele é usado como joia mesmo. Então, é mais essa a principal função dele, digamos, né? E usado também em outras, na área de tecnologia também. Mas... Mas sabe o que também estão fazendo agora? Celular feito de madeira. Não entendi. O que é feito de madeira? Celular feito de madeira. Ah, entendi. Talvez seja até um pouco mais durável, né? Só tem que cuidar da hora que cair no pé. Sabe onde que surgiu? Estados Unidos. Vai morrer pelos cupins.
É verdade. Será que dá certo? Será que funciona? Nossa, prof, e pior Eu se... acredito que sim. Hoje nós temos tecnologias para criar, né? A madeira, estudar nos usar uma Estados madeira Unidos, resistente. Oi? se estudar nos Estados Unidos, além dos cupins comer o celular, ele vai ser atraído pela casa, que a maioria é feita de madeira. Lá é comum as casas de madeira mesmo. É. Bom, pessoal, então para vocês responderem essas questões, nós vamos falar mais sobre esses recursos naturais. Eu queria só dar uma introduzida para vocês poderem realizar as atividades programadas, tá? Dessa semana. E eu não sei se agora eu não estou lembrada se dessa semana, mas para vocês realizarem, então eu vou estar enviando depois no grupo. Eu quero que vocês peguem agora as aulas programadas, então, da semana de 3 a 7, né? Que nós deixamos, que nós ainda não finalizamos a Pode correção. mostrar ela pra mim, que eu não sei qual. Tá, eu vou abrir, mas é aquela que a gente estava fazendo a correção nessa semana e semana passada. Nós não conseguimos terminar a correção dela. Deixa eu ver se é essa daqui. Só um pouquinho. Prof, eu consegui fazer o rap, só que eu só, com minha avó, eu só não consegui fazer a de ciências na 6. Número 6 da de ciências, só isso. Senão já tinha entregado. Essa aqui já foi, né, gente? Essa aqui nós já corrigimos, ó. Até o... Esse nós finalizamos, né? Sim, Fizemos a correção desse, né? sim. Já. Nós não terminamos, foi isso? Assim, A gente parou na 6. Isso, a gente parou na 6. A gente não finalizou, exatamente. A gente só não finalizou. Então, vamos usar esses 20 minutinhos. Esses 20 minutos para finalizar. Fechem os áudios. Prof, Nós paramos na 3, é isso? Então, lá na questão de número 3, esse rap ele foi uma revisão. Se eu não me engano, eu acho que minha mãe já levou lá pra escola esse rap. Tá bom, não tem problema então, tá bom? prof, Oi. assim, eu sei que as provas eram para entregar hoje. Eu fiz tudo, mas eu não vou conseguir entregar porque eu estou de moto e está muito frio. Eu não tenho praticamente nenhuma roupa de frio, eu só tenho essa. E eu nem tenho calça. Tá, não tem problema. A hora que der, você deixa lá para mim então, tá bom? Tá, obrigada, prof. Então, vamos lá. Esse nós fizemos, pessoal? Não fizemos não, né? Então, nós temos aqui algumas informações. Prof. Oi. Tava fechado meu áudio, né? Você tá mutada. Prof, se eu não me engano, a gente parou na 6. Não paramos na 6. Foi nessa daqui que nós paramos mesmo. Em cada uma, então, tem uma informação incorreta. E aí é para marcar com lápis vermelho. E aí eu tenho aqui dizendo que o gás eliminado na respiração é o gás oxigênio. Então, quando eu inspiro, eu inspiro um tipo de ar. Quando eu expiro, eu elimino o gás oxigênio. É esse gás que eu elimino? Oi? Não, não é. Oi, pode falar. Eu lembro que você já fez essa correção. Essa já foi feita? Não, prof, que nem eu tô te falando, a gente parou na 6. Certeza. Eu lembro. A gente já fez essa também. A gente parou na 5.
Então, enquanto anda de bicicleta, Tomás vai prestando atenção no caminho, escolhendo os lugares melhores para passar. Ele já está bem treinado, mas mesmo assim é difícil manter o equilíbrio o tempo todo. De repente, ele tromba em uma pedra e que susto! Quase cai o coração dele, acelera e dispara. Qual é a parte do nosso corpo que vai fazer a escolha de tomar as decisões, manter o equilíbrio e manter o equilíbrio e realizar os impulsos nervosos lá, né? Sistema nervoso. Então, mas qual parte do encéfalo que ele está perguntando? O cérebro? Eu posso responder a minha? Sim. O cérebro é a maior e a mais desenvolvida porção do encéfalo e esta está relacionado com as atividades importantes do corpo, tais como a interpretação dos sentidos, memória, raciocínio, controle dos músculos esqueléticos, pensamentos e etc. Não, tá muito extensa e não está falando tudo ainda, hein, Tiago? Vamos simplificar um pouco essa resposta, tá? Então, o cérebro, ele recebe a informação e interpreta ela, né? Interpreta. E gera... Não, interpreta não. E gera resposta específica. No caso, a escolha específica, a escolha do melhor lugar. Já o tronco... Não, peraí. O cerebelo, é isso mesmo. Ele que vai manter... O cerebelo mantém o equilíbrio. Matem, não. Mantém. Ai, Jesus. O cerebelo mantém o equilíbrio. E o tronco encefálico controla os batimentos cardíacos. Ok? Mais resumida, porque não é só o cérebro. Nesse caso, os três estão trabalhando em conjunto, né? Só que cada um está cumprindo uma função diferente. Então, o cérebro recebe a informação, ele olha ali os lugares e observa a melhor decisão, gera uma resposta específica. Então, ele observou, recebeu a informação, fala, não, aqui é melhor para andar do que ali, não tem tanta pedra, não vai ter perigo de cair. O cerebelo vai manter ele em equilíbrio, né? É na bicicleta? Vai manter ele em equilíbrio na bicicleta. E o tronco encefálico vai controlar esses batimentos cardíacos, né? Porque o tronco encefálico que é a porção do cérebro que controla os batimentos cardíacos, a respiração e a deglutição. Essa é a função do tronco encefálico. Então, são as três partes do cérebro que estão trabalhando em conjunto. E estão, então, as três respostas, então, que vão fazer parte da resposta dessa questão de número 5. Então, vamos lá, que está curto o nosso tempo. E aí, era para pintar de vermelho os quadrinhos que dependem da nossa vontade, mas passam pelo encéfalo, né? Passam pelo cérebro primeiro. Outros que não depende da nossa vontade e são realizadas pela medula espinhal. E em amarelo, que só depende mesmo da nossa vontade. É o que a gente quer fazer. Os dois que não dependem, mas que passa pelo cérebro. De verde, que não depende, mas passa pela medula espinhal. De vermelho e de amarelo, então, o que depende somente mesmo da nossa vontade. Então, quando eu espeto o meu dedo numa roseira e eu puxo a minha mão, é algo que depende da minha vontade ou não? Vamos primeiro classificar dessa forma. Depende ou não da nossa vontade?
E aí, pessoal, sim ou não? Quando Não. eu coloco o dedo. Não, nem depende. Eu posso querer deixar o dedo lá, minha mão automaticamente já puxa, que é o meu reflexo. Esses reflexos, eles passam pela medula espinal. Então, a questão de número 1, vocês vão pintar de vermelho. Não depende da nossa vontade, são realizados pela medula espinal. A questão número 2, para eu abrir um guarda-chuva, eu simplesmente mando a informação, né, para o meu cérebro. Mando a informação para o meu cérebro e aí ele que vai mandar, então, o guarda, que vai fazer com que eu vou esticar o meu braço e vai fazer o guarda-chuva abrir. Então, essa situação depende da minha vontade, né? Não precisa, não são informações que eu preciso pensar, analisar e que mantém. No caso, é só passar pelo cérebro, porque ele coordena esses movimentos do braço, né? A respiração. A respiração também faz parte daquilo que não depende da nossa vontade, mesmo que eu não queira respirar, eu respiro, mas a respiração, o responsável pela respiração é o meu tronco encefálico. Então, ele passa pelo encéfalo. Vai pintar, então, de verde. Então, vai ficar vermelho, verde, verde. Vermelho, amarelo e verde, quer dizer. Tossir também não depende de mim. E é algo... Prof, seu som Oi. tá desligado. Não, tá ligado meu som. É que eu tô no... Peraí, deixa eu destacar o outro vídeo aqui. É que o vídeo que tá destacado é aquela questão. Eu tô no celular e tô no... Tossir, pessoal. Depende ou não da nossa vontade? Porque eu tô percebendo que vocês estão copiando as respostas. Ninguém tá respondendo nada. Tossir não depende da nossa vontade. E ele passa pelo encéfalo ou passa pela medula espinal? Pela medula espinhal. Porque é um reflexo, né? Quando a gente tosse, é um reflexo, é algo que nós queremos ou tirar, que a gente engasa, quer tirar da garganta. Quando é reflexo, ele passa pela nossa medula espinal. Então, vai pintar ali de vermelho. Alimentar-se. O rapaz sentou ali e comeu tudo. A deglutição, ela passa pela medula não, pelo encéfalo, tá, gente? O encéfalo é o Depende da cérebro. nossa vontade. E depende da nossa vontade. Então, vai pintar de amarelo, mas também pode estar, porque a deglutição, comer, depende da nossa vontade. Só que a deglutição, quando a gente engole o alimento, o que faz com que o alimento chegue até o nosso estômago, todo esse processo é feito pelo tronco encefálico, mas ele depende da nossa vontade. Quando eu encosto a mão numa panela quente, eu também tenho um reflexo, pinta de vermelho. Passa Tudo pela que é medula reflexo, espinhal. medula espinal. E jogar ali o tênis, quem coordena os meus movimentos é o meu cerebelo, né, que coordena os movimentos. Então, vou pintar de verde, ok? Próxima questão. Explicar a função de cada órgão do sistema urinário. Essa era a última? Não, ainda tem mais, acho que não vai dar tempo. Pro, Pode falar. eu te avisei que minha mãe já levou esse rap, talvez? Sim, avisou.
Mas só acompanha, só para você ficar lembrado dos conteúdos. Então, o rim, qual é a função do rim no nosso sistema urinário? Filtrar o sangue. Filtrar o sangue, simplesmente. E o uréter? Recolhe a urina formada nos rins. Exatamente, ela recolhe essa urina que é formada nos rins, a bexiga. A urina é armazenada. O uréter, ele vai levar a urina filtrada nos rins até a bexiga. Então, ele é um canal que liga, né? E que encaminha a urina do rim até a bexiga. A bexiga serve para armazenar essa urina. E a uretra, ela vai eliminar a urina quando a bexiga estiver cheia. Última questão aqui, questão de número 8, nós temos 1 minuto, vou fazer bem rapidinho. Então, nós temos os órgãos do sistema endócrino e era para fazer a correspondência. Então, aqui a hipófise, né? A hipófise corresponde a qual número desse esqueminha que está aí em cima? A hipófise corresponde ao número 1, a tireoide, o número 2, a glândula suprarrenal, o número 3, o ovário, o número 4 e o testículo, o número 5. E aí, quem é responsável pela produção de estrógeno? Os 2 hormônios sexuais femininos importantes. No caso, é o ovário, que é a questão de número, vai ficar então o número 4. Quem produz o hormônio sexual masculino é o testículo, 4 e 5. Hormônio do crescimento, a hipófise, número 1. Acima dos rins, nós temos as glândulas suprarrenais,